Um encontro dos setores dia... Que dia que é mesmo, irmãos? Dia 31 faremos o encontro. E um dos livros que nós vamos usar nesse dia, eu falei gincana, né? Mas desse encontro dos setores aqui, nós vamos usar o livro de Filipenses. Então é intencional fazer essa exposição. A semana passada foi o primeiro capítulo, hoje o segundo capítulo. Claro que você precisa ler em casa, né? Porque aqui é bem rápido, não tem como fazer realmente como deveria ser. Então, Breno, eu vou te enviar aí, Breno, umas imagens, se você puder projetar agora, tá? Aqui é tudo ao vivo, quem faz ao vivo. Breno não, o meu Breno não. Pode ser um outro Breno, mas o meu não. Eu tenho certeza. Eu não aceito, isso é calúnia. Isso é calúnia quando o pastor. Oi? Não, exatamente. Volta. Amém, irmãos? Bom, irmãos, essa carta aos Filipenses, como quase todos os estudiosos que fazem a exposição da palavra, vai falar sobre a carta da alegria, que de fato, já falamos isso na semana passada, no capítulo 1, e Paulo está preso. Como que pode ser uma carta da alegria estando preso? Porque Paulo, o que mantinha a alegria de Paulo não era de fato as circunstâncias, porque se ele olhasse para as circunstâncias, ele teria finalizado o ministério dele muito cedo, porque ele começa numa prisão e termina a vida dele numa prisão. E ele diz que está oferecendo a vida dele como oferta de libação, ou aqui nessa versão, como oferta de bebida, de sacrifício, derramamento. Então, a vida de Paulo, irmãos, não foi fácil, não. Eu não consigo dimensionar ou imaginar a ideia de algumas pessoas quando vão falar sobre prosperidade e não conseguem compreender de fato o que é prosperidade. Porque quando eu olho para a vida de Paulo, não tem relação nenhuma com o conceito de prosperidade que muitos falam, porque isso aqui não tem nada a ver com prosperidade, na perspectiva que a maioria fala. Mas na perspectiva bíblica, Paulo foi um homem completamente próspero. Viveu inteiramente e integramente na presença do Senhor Deus. E essa carta é um retrato dessa verdade, da alegria do apóstolo Paulo por servir ao Senhor. Que ele não olha para as circunstâncias, ele olha para Jesus. Então é uma epístola que fala... Está indo não, mas tudo bem. Fala de Jesus. O capítulo 2 vai falar sobre o verso de 1 a 2. Primeira coisa, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Se você fosse resumir esses versículos em uma palavra, o que eles conotam? Gente, tem alguém lá em cima? O que eles conotam? O que ele quer dizer? Oi? Também, mas pode ser uma outra. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação, alguma comunhão, Aí o verso 2, completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Tendo também o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Oi? Unidade. Então, Paulo está nos convidando, não está passando não.
Quem está lá em cima, me ajuda por favor aí. Eu acho que é porque voltou. Agora foi. Eu acho que não é para passar, meu irmão. Glória a Deus, então tá bom. A alegria cresce quando há unidade. Paulo está ensinando aos filipenses que precisavam continuar unidos. Nenhum crescimento acontece, nenhuma igreja cresce, não crescemos individualmente ou de forma coletiva se não houver unidade. É isso que o apóstolo começa os primeiros versículos sugerindo, apontando, falando para essa igreja que era uma igreja amorosa, uma igreja unida, uma igreja solidária, uma igreja que ofertava, uma igreja que abençoava, uma igreja que cuidava do apóstolo Paulo, uma igreja que abençoou o ministério do apóstolo Paulo, mesmo ele estando preso, uma igreja que enviou pessoas, Epafrodito, por exemplo, foi lá para abençoar, para levar mantimentos, para levar coisas para o apóstolo Paulo, cuidar dele. Era uma igreja extremamente amorosa. E essa igreja, por isso que ele se alegra, por isso que ele celebra por essa igreja. Por isso que é a carta da alegria, e ele aponta aqui, olha, se houver alguma motivação em vocês, eu quero que vocês mantenham então a unidade do amor, do espírito e da afeição. A atitude de vocês deve ser a mesma. Irmãos, às vezes nós pensamos assim, é quase impossível uma igreja ter o mesmo modo de pensar. Se não tem o mesmo modo de pensar, tem divisão. Se tem divisão, não tem unidade. Não tem visão. Porque duas visões passa a ser divisão e não visão. O Paulo está dizendo assim, olha, o mesmo modo de pensar. O mesmo espírito e uma só atitude. A atitude deve ser a mesma. O comportamento deve ser a mesma. O pensamento deve ser da mesma forma. Então, se nós queremos ser, de fato, uma igreja que vive a unidade da conexão, a unidade pelo amor, pelo vínculo da paz, precisamos, então, entender que a igreja vai crescer, que iremos crescer à medida da unidade. Sem unidade, não tem crescimento. Paulo inicia esse capítulo lembrando aos filipenses das bênçãos espirituais que ele ou eles receberiam. Ele explica e encoraja o amor, a comunhão, a compaixão. Essas expressões deixam nitidamente sobre a unidade. A expressão completem a minha alegria, verso 1 e 2. Mostra que a alegria de Paulo estava ligada à harmonia da igreja. O apóstolo entende que uma igreja unida se torna uma poderosa testemunha do evangelho. Quando nos unimos no vínculo da paz, quando nos unimos por um só espírito, é certo que a igreja cresce. Igreja não cresce porque ela tem célula. Igreja não cresce porque ela vive só de célula. Igreja não cresce porque ela não tem célula. Igreja cresce porque ela é unida no mesmo modo de pensar. Pelo mesmo espírito. O espírito que se manifesta no altar, deve se manifestar em casa, deve ser o espírito de Deus, irmãos. Porque tem outros espíritos. Então, se eu e você queremos crescer, devemos entender sobre a unidade. Essa unidade não significa uniformidade, mas um coração alinhado ao propósito de Deus. Eu vou citar aqui um exemplo poderoso. Eu convidei duas meninas, duas estudantes hoje, para ilustrar o meu sermão. A Bianca, Radassa. Elas estão com uniforme. O João também. Luiz, eu falei Luiz Otávio. Só para saber se vocês estão... Tá vendo? Isso aí. O Luiz também está com uniforme. Todos os alunos juntos formam uma unidade? Mesmo estando com o mesmo uniforme? Não necessariamente. Mesmo estando todos com o mesmo uniforme, não significa unidade. Estão uniforme. Aparentemente todo mundo igual, todo mundo com a mesma roupa, com a mesma blusa,
mas não tem unidade. Tanto é que o 9º ano briga com o 9º ano A, com o 9º ano B, com o 9º ano C, com o 3º ano A, com o 3º ano C, estou falando que eu só falo, com o 7º ano A, com o 7º ano C. Vamos juntar as turmas. Não quero juntar com fulano, com ciclano, com beltrano. Igreja, irmãos. Estão com o mesmo uniforme, mas não tem unidade. Não vou perguntar a vocês se isso acontece aí, porque na escola de vocês isso não acontece. Isso acontece em outras escolas, entendeu? Em outras escolas. Não é, Otávio? Lá não acontece isso não, né? Isso não. Às vezes no reino de Deus, irmãos, na igreja é a mesma coisa. Então, unidade não significa dizer uniforme ou uniformidade, mas um coração alinhado ao mesmo propósito. Pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas com o mesmo amor, com o mesmo modo de pensar, com a mesma visão, com o mesmo coração voltado para o altar. Isso é unidade e não uniforme. Porque poderíamos então colocar todo mundo com a mesma blusa, Igreja Batista e meia hippie. Então teríamos unidade? Não, ainda não. Se o coração não está voltado para a visão, se o coração não está voltado para o altar, não tem unidade. Pode até ter uniformidade. Bom, mas há um segundo princípio que eu quero compartilhar. Vou ver se... Rapaz, não quer mesmo, hein? Jesus. Segundo. Obrigado. A alegria se fortalece na humildade. Verso 3 e verso 4. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Oh, glória a Deus. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses uns dos outros. Paulo, então, aqui, irmãos, vai trabalhar o conceito de humildade. E eu queria usar um conceito da psicanálise. Me permitam rapidamente que eu vou concluir o sermão em 1h30. E eu quero usar esse conceito porque eu achei apropriado. Eu acho que Freud falou um monte de besteira. E falou mesmo. Mas teve uma coisa a considerar. Diz que ele explica tudo, que ele não explica nada. Mas nesse versículo, pode passar, meu filho, porque aqui não está indo não. Você estava lá fora, é isso mesmo? Em casa a gente conversa. Vou matar, vou acabar com ele ali. Veja como ele começa o versículo, irmãos. Não façam nada. Há 3 conceitos que Freud trabalha, que eu acho interessante, e eu vou contextualizar esse contexto. Freud vai falar sobre o id, o ego e o superego. São elementos dentro da psicanálise, ponto. O id está relacionado aos impulsos, às vontades, os desejos. Aquilo que eu quero fazer. Hoje eu estou afim de... Eu vou na praia. Você não pode não porque está chovendo. Eu vou e pronto, decidi. O id decidiu, vou. Está chovendo, está tendo tempestade. Não importa, eu quero, eu vou, eu faço. É só impulso. Não pensa, não raciocina. Eu quero comprar um carro 60 vezes até Cristo voltar. Você tem como pagar? Não tem. Foi aprovado, eu vou lá e compro. E depois Jesus resolve, é assim. Aí ele está lá do céu. Eu não falei nada. Isso é o impulso. Esse impulso dentro do versículo 3 está assim: vanglória, partidarismo, vontade. A descrição representa o desejo de competir, apreciar, ser o melhor. É aquele que quer tirar vantagem. Olha o que diz o verso 3. Não façam por partidarismo ou por vanglória ou por ego, mas por humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. O id. Todo mundo tem isso, pastor? Todo mundo tem. Em um momento ou em outro. O ego.
O ego é aquele que dá o equilíbrio ao id e ao superego. O ego é a decisão, é a consciência. É quando você fala assim, eu vou comprar o carro 60 vezes. O ego fala assim, você tem dinheiro? Opa, para aí. Faz um cálculo primeiro no seu orçamento e veja se é possível fazer. E onde está o ego dentro do versículo 3? Nada façais. Opa, para. Para aí. Antes de tomar uma atitude, ide. Para, nada façais. Por questões egoístas, por ego. E aí a descrição indica uma escolha consciente de agir ou não agir em determinada situação. Você para raciocinar, para pensar. Antes de ofender o teu irmão, o ego deve entrar na consciência. Porque o id quer fazer, quer ofender, quer dividir. Mas a humildade chama a dizer assim, epa, para, pensa, engole. É o ego. O superego é os valores, a moral, a ética, o comportamento que traz aí, vem o versículo, a parte do versículo, humildade. Considere os outros superiores a si mesmo. Esses três conceitos dentro do pensamento da psicanálise trabalha essa realidade nossa. Ora nós nos comportamos de uma forma impulsiva, ora nós trabalhamos a consciência do que pode, do que não pode, e ora nós trabalhamos os nossos valores. Mas normalmente quando nós somos dominados pela nossa vaidade, pelo nosso ego, o que predomina é o id, o impulso, eu faço. Paulo está falando, não é claro que Paulo não está falando da psicanálise, mas Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, igreja de Filipos, prestem bem atenção, que a alegria se fortaleça na humildade, não no ego. E não nos impulsos de vocês. Tenham consciência antes de tomar uma atitude. Antes de ofender um irmão, pense antes. Porque, irmãos, quem é dominado pelo Espírito, e aí o verso 1, um só Espírito, quem é dominado pelo Espírito, não tem o id como domínio, pelos impulsos. Quem domina é o Espírito. E se eu fosse dizer que o espírito seria a espécie do ego e o superego, ao mesmo tempo que traz a moral, traz a consciência. Pera, o que eu falar aqui eu vou ofender o meu irmão. Uma pessoa alegre no espírito, ela é humilde, mas ela entende que ela precisa domar a si mesma. Ou permitir que o Espírito Santo domine o seu coração e o meu coração. Porque quando eu vejo um crente, ou um descrente, mas um crente, falar assim, eu sou assim mesmo, eu faço assim mesmo, eu fico assim, Jesus, onde está o Espírito Santo disso? Está sendo dominado por quem? Por você mesmo, por mim mesmo? Porque Paulo diz assim, já não vivo mais eu, o eu já matei, o id eu já matei, ele já não existe, ele tenta, mas ele não consegue, ele tenta, mas não consegue, ele tenta, porque o Espírito que está em mim é o Espírito de Cristo. Se Cristo domina, irmãos, não tem impulsividade. Exatamente, um carro sem freio, irmão, acidente. A pergunta é, somos humildes o suficiente? Somos humildes o suficiente? Quem domina dentro da sua consciência? O id, o ego ou o superego? Irmãos, quando você vê uma pessoa aparentemente com um comportamento imoral, ela só está sendo dominada pelo id, pelos impulsos. Ela quer fazer o que ela quer, não está nem aí. Em outras palavras, os políticos, por exemplo. Não faça por ambição egoísta por si mesmo. Mas isso também está no nosso meio. Às vezes o reino de Deus deixa de expandir, de crescer, porque o nosso ego, o nosso egoísmo, dominado por nossos impulsos, fala mais alto. Porque ainda não aprendemos a mortificar a carne. Porque nós alimentamos mais a carne
do que o espírito. Um exemplo disso é o que você mais fez hoje. Do que você mais se alimentou hoje. Do que mais os seus olhos conseguiram enxergar hoje. É isso que nós alimentamos o espírito. E aí que Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, às vezes eu não faço, e o que eu não quero, às vezes eu faço. Essa luta. Irmãos, só vai vencer aquele que a gente alimentar mais. O meu comportamento ético, moral, espiritual tem que mudar em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando para a igreja em Filipenses. Eu me alegro demais por vocês. Eu me alegro demais porque o comportamento de vocês é algo lindo. Então não permitam que nada de ego venha afetar vocês. Que essa igreja continue desse jeito. Que essa igreja continue com uma atitude maravilhosa como vocês têm andado. É isso que ele está trazendo. Por isso que ele diz que é uma carta da alegria mesmo estando preso. Porque se ele estivesse escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, e foi diferente, o tratado com Corinto foi bem diferente, não tem nada de alegria ali, tem de correção, de disciplina. Aqui não. Na carta aos Filipenses, meu irmão, é uma carta linda e amorosa, do apóstolo para uma igreja amorosa. Ele está falando assim, continuem assim. Terceiro e último, a alegria encontra seu modelo em Cristo. E aí, do verso 5 ao verso 11, Paulo dá um exemplo de profundidade para uma igreja que deseja ser alegre e viver em conexão com a unidade. O nosso modelo, irmãos, é Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não o considerou ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou à mais alta posição, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a vossa atitude. Então, a alegria encontra o seu modelo em Cristo Jesus. Quer alegre, quer ser uma pessoa alegre, quer ser uma igreja unida, o nosso modelo é Jesus. Não existe outro modelo, não existe outro padrão, não existe um jeito de ser. Esses versículos, irmãos, têm riquezas profundas. Seja a vossa atitude. O que nos falta é atitude. Eu estava conversando com o Léo Matos. Aí ele falou assim, como é que a história da igreja, como é a igreja de Miaípe e tal. Aí eu fui falando com ele. Falei, estamos num processo de revitalização. Né? Revitalização de muitas coisas da igreja. Também estamos implantando a visão celular. Aí ele falou assim, mas está faltando lembrar uma coisa, pastor, de reposicionamento. Reposicionar, relocar, atitude. Se a igreja não tiver atitude para avançar, ela não avança. Se ela não tiver atitude de um comportamento em Cristo Jesus para fazer alguma coisa ousada, ela não sai do lugar. Não importa se é com célula, de célula, se é tradicional, se é convencional, não importa. Atitude. Depois de ensinar sobre a unidade e humildade, Paulo apresenta o maior exemplo, Jesus Cristo. Irmãos, você sabe que, verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo. Quinoses. Você sabe o que é Cristo abrir mão de tudo. De tudo. A mesma. A mesma. Isso não é só assim, de fala. Seja a vossa atitude a mesma.
de Cristo Jesus. Abriu mão de ser Deus. Abriu mão de estar num lugar de privilégio. Aqui é quinose, esvaziamento. Esvaziar, limpar, deixar vazio para ser cheio de Deus. Seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que esvaziou-se, vindo a ser servo. Aí, há uma segunda lição dentro desse princípio, é que, irmãos, às vezes nós queremos ser servidos e não servir. Então, se a minha atitude é ser servido, eu não estou sendo semelhante a Jesus. Porque ele se esvaziou, depois ele foi servir. Uma igreja alegre é uma igreja que serve. E essa semana eu recebi um telefonema, assim, é bem animador, irmãos, é bem animador. Tem dia que você está assim, com aquela luta lá entre o ego e o superego, aquela coisa mexendo no seu coração. Aí você recebe um telefonema de um irmão, falando assim: Antônio, que coisa linda aquilo no sábado. E você está falando assim: meu Deus, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, poderia ter, enfim, um monte de questões que você fica pensando. Aí a pessoa liga, fala assim: meu Deus, é Deus falando, dizendo assim: que coisa linda. Você pede resposta e Deus liga, não Deus liga, né? A pessoa liga para falar alguma coisa, você, opa, veio a resposta. Assim, elogiando, né? A Com, vocês estão top, tá? Aí perguntou: como é que você faz? Eu falei assim: eu não faço nada. Eu não faço nada. No dia que tiver uma imersão, no dia que tiver a formação, deixa a gente participar. Eu falei: pode ir, não tem nada demais. Porque, irmãos, se tem algo que as pessoas estão vendo, eu sempre falei isso aqui no encontro do ACON que nós tivemos. O primeiro encontro que as pessoas têm é ali, na recepção. Primeiro encontro, antes do louvor, antes do pastor, antes de qualquer outra coisa, as primeiras pessoas que as pessoas vão ter aqui dentro é a recepção ali. O estacionamento, o tratamento lá no estacionamento, ali na recepção, aqui no pátio. Isso vai dizer muito sobre a nossa igreja, muito sobre a nossa igreja. Por isso que o ACON, irmãos, não é jaleco. É uma postura de servo na prática. Depois as pessoas vão ver o louvor, depois por último o pastor. E diga-se de passagem, tem gente que fala assim: aquele ali? E não volta, graças a Deus, por causa do pastor, não. Volta por causa da igreja, porque de Cristo Jesus. Então, ser servo, irmãos, uma igreja que serve, a mesma atitude de Cristo Jesus, mas para servir eu preciso me esvaziar. Tem um exemplo mais lindo no ministério, um exemplo lindo do ministério de Jesus é quando Jesus pega a bacia, a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Eu não encontro um texto mais lindo que aquele, assim, na perspectiva de servo. Só lava pé de pessoas, ou só lavava pé de pessoas, os escravos, irmãos. Os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Nunca um senhor iria lavar o pé ou os pés dos seus servos. Nunca, em hipótese nenhuma. Jesus faz o quê? Agora eu não sou senhor, agora eu sou escravo. E tem crente querendo ser senhor. Seja a mesma atitude de vocês. E aí ele dá a receita da felicidade. João capítulo 13, verso 17. Vocês querem ser felizes? Vão lá e façam as mesmas coisas que eu fiz. Pega a bacia, pega a toalha e lava os pés daqueles, inclusive, que vai te negar e vai te vender. Quer ser uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja que cresce? Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus.
Porque é sobre Jesus, não é sobre nós, é sobre Jesus. Jesus é nosso maior exemplo, Jesus é nosso maior modelo, que nós esvaziou-se. Nós nos enchemos com tantas coisas, nós achamos que nós sabemos, nós achamos que nós conhecemos, nós achamos que nós já estamos prontos, e Jesus tirou tudo para ser cheio de Deus. Eu queria te convidar hoje a você encher. Mas para encher de Deus, tem que esvaziar do eu. Tem que matar o seu id. Os seus impulsos. Nós vivemos uma época de que meu corpo, minhas regras. Meu corpo é de Cristo, as regras é dele. É ele que diz sim, é ele que diz não, é ele que diz pode, é ele que diz não pode. As regras é do Espírito Santo. Porque eu já não vivo mais eu, ele vive em mim. Então, se ele vive em mim, as regras é dele. É dele. Cuidado com esses discursos, irmãos. Cuidado com essas falas. Porque meu corpo é de Cristo. O meu comportamento é de Cristo. E aí eu quero aproveitar. Não, deixa para fazer. Não vou falar isso, senão vai dar ruim. Eu quero te convidar hoje a limpar o seu coração. Se te falta alegria na caminhada cristã ou na vida, é porque está faltando Jesus. Porque Paulo estava preso, já havia sofrido vários maus tratos, chicoteado, maltratado, e ainda assim ele escreve uma carta da alegria. Se você vive uma vida ou dias inconstantes, é porque falta Cristo Jesus. Ele diz que a minha alegria vai ser completa quando eu ver essa igreja novamente. Ele diz, eu vou enviar Timóteo, vou enviar Epafrodito, mas eu quero ver vocês, porque aí a minha alegria vai ser completa. Ele amava tanto essa igreja que ele queria voltar nessa igreja, com o contrário de Corinto. Que vocês consertem o coração de vocês. A palavra de Deus nos diz, e eu concluo, a palavra de Deus nos diz que quando nós limpamos o nosso coração, convidamos Cristo para habitar nele e deixamos Jesus de lado e nos afastamos dele. Irmãos, essa é uma palavra forte. Pessoas que limpam a casa e depois suja novamente. Jesus vai dizer que há centenas de milhares de demônios nesta casa novamente. Por isso que mais à frente vai dizer assim, melhor seria se não tivesse conhecido. Então quem limpa uma casa, quem esvazia uma casa, limpa e deixa Cristo habitar. Porque se deixar suja, é como se tivesse legiões de demônios. Cada legião. São mais de 7.000 demônios. Toma água. Às vezes as pessoas não brincam com as coisas espirituais. O mundo espiritual é tão real quanto real. Assim, quando Cristo se esvaziou de si, ou melhor, de Deus, para ser gente, nós devemos nos esvaziar de gente para sermos cheios de Deus. E aí sim, enfrentaremos as lutas com mais leveza. Cresceremos, iremos nos expandir
como igreja e como comunidade de fé. Seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus. E eu concluo, a sua atitude é a mesma de Cristo Jesus? A minha atitude é a mesma de Cristo Jesus? Tudo que você fez hoje, tudo que você fez hoje, Cristo faria? Tudo. Do acordar até o deitar agora, mais tarde, na escola, aqui, lá, nos relacionamentos, tudo que você fez, Jesus faria? Seja a vossa atitude. Oremos, feche seus olhos no nome de Jesus. Santo Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus. Essa noite, Pai, mais uma vez nós nos reunimos neste lugar, nesse espaço de celebração, para compartilhar da Tua palavra, dos louvores e orações, mas também, Senhor Deus, de ouvir o Senhor quer de cada um de nós. E te pedimos no nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. Que o Senhor nos dê condições de tirar do nosso coração tudo aquilo que de fato não agrada ao Teu coração. Permita, Senhor Deus, que nós venhamos a dominar, não por nossa força, mas pela força do Espírito Santo. Deus, a luta que constantemente há em nós e em nosso coração. Do ego, da vaidade, Pai, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, Deus, desejo de fazermos, Deus, para o Senhor, e no Senhor, e com o Senhor, e não por vaidade, Senhor Deus. Que de fato a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus, só para servir aos outros. Essa é a melhor postura como servos. Eu te peço nessa noite, que o Senhor venha limpar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Que o Senhor venha encher a nossa vida do Senhor, Pai. Tudo que viermos a fazer, seja para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmão, nós vamos ter um momento de oração também. Queria que nós estivéssemos orando pela vida do Juarez. Tem notícia? Cadê a Cleide? Acho que ela saiu. Desde sábado, né, irmãos? O Juarez estava aqui. Ok. E desde sábado que o Juarez está nessa luta, vai para PA, vai para lá, vai para cá, vai para lá, agora está no hospital. Fomos lá ontem, e hospital cheio, né? Infelizmente, está sempre assim. Está até numa cadeira, né? Fez exames ontem, fez hoje, mas ainda não sabe ao certo o que é precisamente, né? Aí está aguardando que estivéssemos orando pela vida do Juarez, né? Estava aqui de uma hora para outra, começou a sentir muitas dores, parece ser rins, né? Pedra, mas são conjecturas, mas precisa desses exames para saber o que fazer, se vai fazer cirurgia ou algo do tipo. A Tamires, a esposa do Gabriel, também vai ganhar neném, acho que essa semana. Terça?